Portanto, o meu nome é Mário Coelho, sou natural da freguesia de Ulo, onde sempre vivi, bem como os meus pais e os meus avós. O meu avô paterno iniciou a atividade de descasque de arroz nos moinhos do Rio Ulo por volta dos anos 40. Na década de 60, a atividade de moagem mudou para as habitações, para as casas particulares, onde os moinhos passaram a ser movidos a eletricidade, ficando os moinhos de água para serem usados para fazer a moagem da casca, que é um subproduto, que se destinava à alimentação animal. Estas atividades foram relativamente transversais a todos os proprietários dos moinhos, dos 80 moinhos que existiam nestes dois rios, Ulo e Insua. Alguns deles optaram por fazer a moagem, algumas destas pessoas optaram por fazer a moagem do trigo, do milho e do centeio, e outra parte fazer o descasque, a moagem do arroz, o descasque e branqueamento do arroz. Portanto, a etapa seguinte foi a industrialização, eh, com o aparecimento da primeira fábrica na freguesia, que foi a Udo, que era então constituída por mais de 130 sócios. A criação desta empresa da Udul apenas foi possível com a ajuda do pároco da freguesia, que era o padre Fonseca, e de um conterrâneo da freguesia vizinha, que era o Presidente da Assembleia da República, Dr. Alvim dos Reis. Dado que nessa época existia o condicionamento industrial, o que impedia que esta atividade fosse tornando esta atividade ilegal. Portanto, surgindo esta primeira fábrica, portanto, houve um compromisso de todos quem trabalhava no arroz, de fecharem os moinhos e serem sócios desta empresa, o Duro, no fundo, onde viria a ser a origem das outras fábricas. Isto acontece no pós-25 de Abril, que saíram vários sócios e construíram 5 descasques de arroz, e entre eles a Salvães. Eu, em 1983, abandono os estudos, ingressei na Salvães, que foi sempre o meu grande sonho. Iniciei o meu percurso fazendo as fases todas do processo industrial, até chegar à equipa de gestão. No final dos anos 80, já a Salvães era livre de mercado, e por razões de saúde do meu pai assumi o cargo na direção comercial da Salvães. A Salvães, com os problemas típicos das empresas familiares, acabou por ser vendida em 94 a um fundo suíço, e em 99 a minha família e um grupo também de arroz, líder em Espanha de arroz e azeite, voltamos a comprar, a readquirir a Salvães. Em 2009, com a crise bolsista que se dá, o grupo, os nossos sócios, acabaram por ter uma convulsão financeira que me obrigou
que me obrigou a fazer a compra da totalidade do capital, sendo que o fiz primeiro adquirindo primeiro a participação da minha família e na fase seguinte com a venda da marca Saludães, porque foi a forma de viabilizar a aquisição de 100% do capital. Comprei o resto da participação, ficando com a totalidade do capital. Ora, a venda da marca Saludães representava à época 65% do nosso negócio, quer em volume, quer em receitas, e obrigou-nos a mudar o paradigma da empresa. E foi assim que nasce a Nova Arroz. Com a entrada dos meus filhos no negócio, definimos uma nova visão estratégica para a empresa, que se centrou na internacionalização, no recurso de novas ferramentas de gestão, no reforço de quadros especializados, de recursos humanos especializados, inovação de produto, renovação de toda a infraestrutura industrial, automação dos processos industriais, o que resultou num grande esforço financeiro nos anos que seguiram. No decorrer dos anos e de forma gradual fomos reforçando equipas, passando assim que inicialmente tínhamos 40 colaboradores, hoje atualmente temos 110. Hoje temos uma das mais modernas fábricas da Península Ibérica. Os nossos produtos encontram-se presentes nos 4 continentes, sendo com maior destaque a Europa e a região do Médio Oriente, e representa já cerca de 60% do nosso volume de vendas. Também, junto dos agricultores, temos técnicos especializados que asseguram acesso a variedades diferenciadas que respondam às exigências dos nossos consumidores, respeitando sempre todas as regras de sustentabilidade. A Nova Arroz foi pioneira na procura de mercados diferenciados que valorizam o arroz produzido em Portugal, permitindo assim acrescentar valor para toda a fileira orizícola. Na Nova Arroz acreditamos que por vezes é necessário fazer diferente para ser melhor, e que o futuro da indústria passa pela exportação de produtos diferenciados, a criação de valor acrescentado e assim fomentar também o crescimento da economia nacional. Perguntar se esses negócios, ou se o início dessa atividade nesses anos era virado para o próprio consumo da família e para o mercado muito pequeno, ou se quando o seu pai iniciou o negócio e aí em Hull, se eram já atividades viradas para o mercado mais largo, mais extenso. O meu pai segue no fundo as pisadas do meu avô, que pronto, cresceu. O meu pai de facto cresceu neste meio. A memória que o meu pai tem é que se lembra que aos 8 anos já havia arroz. Portanto, este processo tinha sido iniciado com o meu avô, e no início, porque era uma atividade condicionada, não havia alvarás, esta produção de arroz era para ser consumida localmente e no Porto. Portanto, havia aqui um consumo uma distribuição muito regional, portanto, até porque não podiam andar a transportar arroz com tanta distância. A fase seguinte, quando se chega à indústria, aí sim, portanto, quando há o alvará e eu dou o arranca e depois as empresas saem todas, aí a vocação era um mercado nacional.
Obviamente que todas as empresas faziam uma pequena exportação para o mercado da Saudade e para o mercado dos Palopes, mas era incipiente. Queria lhe perguntar pelo processo de eletrificação dos moinhos. Se lembra dessa transição, há pouco falou um bocadinho disso. A transição de água para moinhos elétricos. Isto foi transversal aos cereais que se faziam na freguesia. Portanto, porquê? Porque o mercado cresceu e era muito mais eficiente fazer os moinhos trabalhar o ano inteiro, porque nos moinhos de água, no verão, tinham que se parar, alguns paravam porque não havia água suficiente para poderem trabalhar de forma regular e, por outro lado, eram muito mais fáceis também de controlar o processo com a eletricidade era muito mais fácil o controlo do processo. Além de que podiam multiplicar por 10 a capacidade. Portanto, esta foi uma das razões da eletrificação que veio dar mais volume e mais mercado. Portanto, esta foi uma necessidade que decorre da procura do produto. Estas datas, o meu pai diz que de miúdo, que o meu pai nasce em 34, portanto o meu pai diz que com 8, 10 anos foi quando começou a ver arroz, porque até aí toda a gente fazia milho e aparece com o Val do Volga, que estava ali próximo e que começou a produzir arroz. Portanto, foi este o início, nessa época, mais ou menos, que se inicia a atividade do arroz. Os moinhos de água ficaram no sítio onde sempre estiveram e as pessoas... os proprietários levaram-nos para casa, portanto faziam um pequeno armazém junto às habitações, tinha lá um pequeno armazém e tinham eletricidade e faziam aí e passaram para aí os moinhos. Portanto, a parte de quando se passou a eletrificação dos moinhos foi nas casas das pessoas onde habitavam. A transição dos moinhos de água para os moinhos elétricos dá-se mais ou menos na década de 50. 60, sim, 60, por volta de 60. Portanto, nos anos 60 dá-se a transição. É evidente que se calhar não foram todos ao mesmo tempo, mas foram uns, enfim, foi um processo que o lugar de Adães, que pertence à freguesia de Ule, fez esse processo muito rápido. Portanto, toda a gente, ali uma rua que toda a gente tinha moinhos de água, moinhos elétricos. Portanto, foi um processo dessa época. Portanto, o Sr. Marco falava agora da zona de Adães. E fomos apercebendo uma certa diferença entre as margens do rio. Sim, teve a ver com opções na altura que eu também, muito honestamente, não sei, não tenho nenhuma explicação, mas que a verdade é que os do lado de Adães enverdaram pelo arroz e o lado do Ule ficou a fazer a moagem com cereais. Portanto, este foi e havia aqui uma rivalidade, mas não a este nível de facto 3 ou 4 para aí 10 do lado de Adães que enverdaram pelo arroz e de facto depois cresceram e dão origem às fábricas e de facto é todo do lado de cá do rio, esta que é a realidade. Portanto, como é que este processo da chamada candonga se desenvolvia aí na basicamente, o meu pai e, sei lá, se calhar mais 15 da aldeia transportavam arroz em casca durante a noite, no início iam buscá-lo ao Val do Volga, depois foram para o Mondego e por último já iam comprar na zona do Val do Tejo. Transportavam durante a noite a matéria-prima, em casa toda a gente ajudava, portanto as famílias ajudavam, no caso a minha mãe também fazia parte do staff que transformava o arroz e depois durante a noite iam levá-lo ao Porto, no início, no tempo do meu avô, iam de carro de bois, mais tarde já eram
com caminhões, sempre às escondidas e muitas vezes ficarem presos e, enfim, a fugir da intendência, que era a chamada intendência na época, por esta ilegalidade, por o condicionamento industrial. Portanto, tinha a ver com esta atividade, foi uma época difícil, obviamente foi uma época muito difícil, mas foi assim que forçaram este fenómeno de obter um alvará, porque grande parte da população estava toda, uns na cadeia, outros, enfim. Esta atividade causou tantos constrangimentos que o padre deu uma ajuda junto com, como eu já disse há bocado, com o Presidente da Assembleia da República, de conceder o primeiro alvará, e a contrapartida foi fechar tudo e pronto, e estar tudo na legalidade. Portanto, isto foi um processo muito duro na época, mas pronto, foi o que deu origem, de facto, hoje a estas empresas. Hoje restam duas empresas que, entretanto, a Nova Arroz compra uma, os meus primos da Valente Marques compram outra, e as outras duas acabaram por fechar também, enfim, por deixar cair o negócio e dedicarem-se a outras atividades. Esse processo do Estado conceder um alvará para a UDAUL, não é? É só em finais da década de 60, princípios da década de 70, certo? Não tenho presente, mas foi por volta de 68 que foi concedido esse alvará. Portanto, ficaram todos durante estes anos impedidos de trabalhar arroz. Os sócios tinham cada um uma cota que podiam vender, portanto continuaram a aparecer os clientes normais, não é? Que tinham quando estavam a trabalhar com os moinhos em casa, e foi a forma que toda a gente durante anos viveu. Portanto, a fábrica produzia arroz e iam vendê-lo aos clientes que já tinham. No fundo, foi este um bocado a história até ao 25 de Abril, que aí, enfim, abriu-se as portas à iniciativa privada, e aí foi a história já. O Sr. Mário Coelho tem alguma memória dessas duas figuras, tanto do padre da freguesia como do Dr. Albino dos Reis? Tem assim alguma memória? Qual é que era a proximidade destas duas figuras com a população mesmo? Eram muito próximas, porque o Dr. Albino dos Reis era de Loureiro e fazia muitas visitas a Loureiro e tinha a vivência toda em Oliveira das Meias também, tinha família. O Padre Fonseca, lembro-me perfeitamente dele, até foi que me fez a comunhão solene, e foi o padre durante muitos anos na freguesia, que estava envolvido nesta problemática, nestas dificuldades todas que a freguesia passou, e também se deve a ele a certificação do Pão Duro. Portanto, era um pároco muito ativo e muito próximo desta problemática da freguesia, e que de facto deu uma ajuda notável a todos, quer no arroz, quer no pão. De facto foi uma figura importantíssima na nossa freguesia. Sendo que a UDAUL, centralizando, portanto, toda a gente trabalhava com o arroz e no descasque do arroz, se ajudou à modernização, essa centralização, se levou a uma modernização e um desenvolvimento tecnológico e do volume do negócio? Quando se juntam, eram mais de 130, já não tenho noção, não tenho ideia, mas eram mais de 130 sócios. 130 sócios era de facto difícil, imagino que era difícil a gestão, até porque são 130 entidades diferentes e com visões diferentes, eventualmente, do negócio. O lado bom foi que se construiu uma indústria, de facto, com tecnologia para a época avançada, não tinha nada a ver já com os moinhos elétricos. Isso deu know-how, porque deu know-how a todos, porque olharam para esta indústria e aprenderam a trabalhar este tipo de equipamentos. Nestes anos também, muitos destes sócios
por razões várias também venderam cotas, saíram. Eu sei que por último já existiam, eram só 30 ou 40 ou se calhar menos, não tenho bem a certeza. Na fase final já eram muito menos por uma seleção natural, por projetos que entretanto outras famílias fizeram outro rumo, tomaram outros rumos diferentes na atividade. E pós 25 de Abril, de facto, com este know-how que entretanto que se aprendeu numa indústria recente e com tecnologia moderna, saíram estas mais 5 empresas que depois de facto se renovaram, investiram, modernizaram e de facto passados estes anos todos tínhamos na década de 90, 60 e 65% da capacidade instalada e tínhamos capacidade de venda no mercado, portanto uma aldeia que de facto se tornou no maior produtor de arroz em Portugal. E eu acho que o Udaul termina antes de 94, acho eu. Portanto, eu acho que eles fecharam antes de cerca de 90, encerraram a atividade, portanto, enfim, o processo também, a pressão era enorme também, não é? Quer dizer, estávamos é um mercado muito competitivo e algumas empresas pura e simplesmente decidiram fechar sem convulsão nenhuma e a Udaul também. A Udaul terminou a fazer esse processo porque pronto, aqui já tinha a ver com outras regras, que era a concorrência e de facto o mercado nacional era pequeno e muito competitivo. Esta é a razão por isto ter acontecido. Com o Alvará e com o Udaul a funcionar, isto passou a ser uma atividade perfeitamente legal, portanto aí era o mercado puro e duro, quer dizer, era o mercado a funcionar, onde já podiam ir vender a todo lado, mas nessa época o grande mercado de arroz sempre foi o Norte. E por questões de proximidade não havia assim tanto arroz que desse para irmos para o país todo, portanto chegámos ao Porto e a mais 2 ou 3 clientes depois do Porto, Famalicão, ali à volta, mas já não havia arroz. Chegávamos a uma época onde o arroz durava até junho, por exemplo, e as fábricas não tinham arroz. Era assim. Era esta a atividade. A Udaul fecha em 90, mas a Saludens nasce em 79. E eu entro em 83 diretamente para a Saludens. Portanto, trabalhámos, eram nossos concorrentes na altura, que eram nossos concorrentes. Aliás, era tudo gente da terra, que nos encontrávamos todos no café ao fim do dia. Mas não trabalhei nunca na Udaul. Mas o seu pai eram sócios e participavam na Udaul, tinham direito ao arroz, que uma parte dos funcionários eram sócios e trabalhadores. O meu pai ficou sempre como sócio, recebia a parte dele de arroz, que era igual para todos. E tinha um mercado onde ia vender, portanto, esta foi assim que foi definido o modelo na altura, foi definido e aceito, e foi assim que funcionou. Fala-me um bocadinho da transição que foi do antes do 25 de Abril para depois, para o pós-25 de Abril, no processo da industrialização e do avanço tecnológico que a produção do arroz adquiriu. Conte-nos um bocadinho como é que foi essa transição. Portanto, quando surgiram estas empresas em Adens, eram tudo empresas jovens com vontade de crescer e encontraram um mercado, encontraram uma indústria que estava envelhecida, que estava de alguma forma parada no tempo
Estas empresas rapidamente com uma atividade focados em vendas e no crescimento, que eles tinham esta obrigação de crescer e rapidamente tomaram conta de um mercado. A verdade é que em poucos anos estas empresas tinham 65% do mercado, força de serem empresas jovens e de dependerem só de arroz, porque as mais antigas, enfim, por razões várias, de estarem já na terceira, quarta geração, deixaram de ser interessantes para as famílias dos proprietários e de alguma forma permitiram este avançar destas empresas. Por exemplo, a Saldanhas, 6 anos após o aparecimento, é líder de mercado. Portanto, isto é uma coisa que se fez porque se trabalhou bem o produto, porque se tinha um foco, porque cuidaram da qualidade e porque investiram em tecnologias. De facto, estas empresas eram todas muito mais modernas e não pararam de investir, enquanto o resto da indústria estava muito envelhecida e sem investimentos. Isto foi uma oportunidade para que estas empresas no Norte rapidamente tomassem a liderança do negócio. Qual é que é o papel da Nova Arroz depois aí nesse processo de dinamização da economia local? Portanto, a Nova Arroz, a Saldanhas sempre foi uma marca líder. Mesmo depois da venda, quando é vendida em 94, o fundo que fez a compra, enfim, operou no mercado e foi trabalhando. Perdeu o negócio, perdeu o volume de negócios, não eram especialistas da área enfim, uns anos mais tarde estavam com problemas financeiros, daí que em 99 voltamos a adquirir a participação da Nova Arroz. A participação da Saldanhas. Portanto, foi um processo, enfim, que correu mal para este fundo e que nós estávamos disponíveis, eu estava disponível também para, aliás, era esse quando se vendeu, eu fiquei tinha uma sociedade já com o Grupo SOS, onde estávamos a estudar várias hipóteses de comprar, de fazer uma aquisição na área industrial. Foi quando nos contactaram a dizer que a Saldanhas estava outra vez no mercado para ser vendida e nós enfim, estudamos o dossiê e terminamos a fazer a compra em 99. Portanto, este é o processo, é a explicação como é que vendemos e mais tarde, portanto, eu e a minha família recuperamos a Saldanhas juntamente com o Grupo SOS. A partir daqui fomos crescendo naturalmente, voltamos a ser líderes de mercado. Como eu disse há bocado, esta história do cresce na bolsa voltou a baralhar tudo e a ter que refazer outra vez o negócio, que me obrigou numa primeira fase a comprar a parte da minha família e na segunda fase comprar o restante capital, a totalidade do grupo, recorrendo, como eu também já há bocado referi, à venda da marca Saldanhas, que de facto foi uma forma de resolver a compra, dado que era a minha ligação à empresa e não fazendo a empresa, de certeza que ia ser fechada, porque quem estava na calha para comprar era um grupo que
queria encerrar a empresa, porque não fazia sentido ter duas empresas. E perguntava-lhe então como é que o Sr. Mário Coelho olha para Hull, para a região de Hull, na atualidade. Ora bem, a Nova Arroz, o nosso papel, é a nossa visão enquanto acionistas da Nova Arroz, é ter uma empresa sólida, que esteja integrada perfeitamente na nossa comunidade, quer pela criação de empregos, quer, enfim, por outras formas de participação. Isto é transversal a todas as empresas que hoje o têm. Portanto, todas elas estamos a ver que têm esta dinâmica, são empresas com uma dinâmica muito boa, que têm projetos de futuro, que estão focados nos mercados externos, que existe mercado para todos. E eu vejo com otimismo as empresas da nossa região que têm um futuro, porque estão a usar as ferramentas disponíveis e estão com modelos de gestão que são adequados a estas novas exigências que vamos enfrentar. Portanto, eu estou convencido que será um sucesso para todas as empresas, porque tem gente capaz, competente e dinâmica. Esta foi um bocado uma característica da nossa terra, de ter gente focada no trabalho, e é isto que eu acho estamos otimistas a olhar para as empresas que estão e que olham para... É evidente que há setores na nossa terra que uns sofrem mais do que outros. Esta pandemia que estamos a viver penalizou alguns setores mais do que outros, mas vamos sair disto, até porque temos bons empresários com visões atualizadas e com usar as ferramentas necessárias para dar a volta